Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos para mais uma noite de estudo da doutrina consoladora. Hoje nós teremos a nossa irmã Ana Paula Pimentel, que vai nos trazer o tema: Não vos conformeis com este mundo, transformai-vos. Hoje nós teremos essa última palavra é imperativa. É importante a gente tomar conhecimento do que ela vai nos trazer, faz parte do nosso trabalho de melhora, de aperfeiçoamento, de evolução espiritual. Então, eu pediria ao nosso irmão Lotário para que faça a prece inicial. Trabalho de melhora. Boa noite a todos. Elevemos nosso pensamento ao alto, amado Deus, Mestre Jesus, o Espírito de Verdade e Maria Santíssima. Estamos aqui mais uma vez unidos e reunidos em Teu nome, Senhor, nessa casa de trabalho e oração. Pedimos, agradecidos estamos pelos mentores desta casa, que harmonizou o ambiente para que ocorra tudo na sua santa e divina paz, e que ilumine a nossa irmã Ana, para que a palestra de hoje seja uma palestra bem proveitosa. Senhor Deus, nosso Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Jesus Cristo, seu único Filho, que veio ao mundo para nos ajudar. Pedimos a Ti, Senhor, que abençoe todos os espíritos aqui presentes, os encarnados e desencarnados. Abençoa também, Senhor, aquelas pessoas que não puderam vir nessa noite de hoje, por algum motivo. Abençoa os moradores de ruas, abençoa os leprosos que estão nos hospitais, nos presídios. Enfim, abençoa também a paz mundial, que é muito importante, né? E abençoa nosso lar. Queria que todos acompanhassem comigo a prece que o Pai nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-me de todo mal. E assim, com essa prece, passa a palavra para o nosso irmão que está na frente dos trabalhos, para que dê por iniciado pela noite de hoje. Que assim seja. E assim, com essa prece, Que assim seja. Então, com a palavra a nossa irmã Ana Paula, para nos trazer a sua mensagem com muita paz. Assim seja. Então, com a palavra a nossa irmã Ana Paula. Minhas irmãs e meus irmãos, que a paz do nosso Mestre Jesus e que o amor maternal de Maria esteja com cada um de nós nessa noite. Minhas irmãs e meus irmãos, que a paz do nosso naqueles tempos já idos, naqueles dias em que o mundo ainda parecia guardar, no silêncio das estradas poeirentas, a brisa suave da passagem do divino peregrino e da sua mensagem imorredora. Muito embora o doce Rabi da Galileia não caminhasse mais fisicamente entre os homens, havia ainda, como haverá sempre, os ecos de sua palavra espalhados e semeados em cada coração humano. Mas, naqueles dias, havia também um outro homem, não tão manso, não tão silencioso, mas cujas palavras igualmente estremeciam multidões, muito embora por motivos bastante distintos. Esse homem atendia pelo nome de Saulo. Saulo, filho da cidade de Tarso, um dos mais importantes centros da Cilícia, na Turquia, e um dos mais brilhantes discípulos do grande mestre fariseu Gamaliel. Saulo era um homem do seu tempo, moldado e forjado pelo rigor da lei,
por uma disciplina severa e por uma certeza inabalável de estar do lado certo da verdade. Saulo, ele não era movido por um ódio vulgar, absolutamente. Saulo era movido por convicção. E talvez essa seja uma das mais perigosas formas de cegueira, que é aquela que nasce de uma certeza absoluta de não se estar cego. Saulo acreditava servir a Deus combatendo pessoas e não percebia que, ao se agarrar tão firmemente na letra, feria o espírito. Até que um dia, no caminho para a cidade de Damasco, numa perseguição feroz, implacável, contra o cristão Ananias, o mesmo cristão que um tempo antes havia ensinado sobre os ensinamentos de Jesus, a sua ex-noiva Abigail. Algo interrompe Saulo. Mas aquilo que interrompe Saulo não foi só uma simples visão. Não foi apenas uma queda física. Aquele encontro com Jesus no caminho para Damasco causou em Saulo uma profunda ruptura interior. Aquele homem precisou reconhecer que tinha estado vivo até então, é verdade, mas nunca, nunca estivera desperto. Aquele encontro com o Cristo no meio daquela estrada provoca em Saulo toda a mudança possível, toda uma verdadeira metamorfose de um ser humano. A partir daquele momento, Saulo deixa de existir. E nasce então Paulo. Mas Paulo, ele não surge como alguém que já sabe de tudo. É o contrário. Paulo surge como alguém que tem a coragem de olhar para dentro e repensar as próprias certezas que trazia. Paulo carrega na sua própria história um dos maiores exemplos que a verdadeira transformação, ela não está fora, é dentro. Ele não mudou só de nome. A mudança ali não foi uma mudança só de missão, foi algo muito mais profundo, muito mais absoluto. A mudança que houve ali foi uma mudança completa e absoluta de consciência. E é a partir dessa vivência profunda na alma que Paulo começa a escrever as suas cartas. Cartas que não tinham a intenção de ditar ordens, de dar testemunhos, que não queriam criar ou reforçar dogmas, aconselhar, ensinar e mostrar, apresentar àquela humanidade a mensagem atemporal do Cristo. É sobre um pequeno trechinho, uma frase, de uma dessas cartas paulinas, que a gente vai tentar fazer uma reflexão aqui nessa noite. Um pequeno trecho de uma carta de Paulo aos Romanos. E veja, quando Paulo ele escreve para os romanos, ele está escrevendo para uma comunidade que estava inserida no coração de um império poderoso, sofisticado e profundamente desigual. Um mundo que exaltava a aparência, o domínio, a força, o status. Um mundo que moldava seres humanos desde o nascimento para que aqueles seres humanos se encaixassem, obedecerem e repetissem determinados padrões que já estavam estabelecidos. Só que Paulo, ele era um excelente observador. Então ele começa a observar que aquele ambiente produzia algo que, embora fosse algo silencioso,
era algo profundamente devastador. A normalização e a banalização da injustiça, da violência, da alienação interior. Então, Paulo escreve a carta aos Romanos com uma urgência moral muito grande, uma urgência moral que vinha responder uma questão que era uma questão importantíssima, uma questão que, passados 2000 anos, continua sendo uma questão para a gente, para cada um de nós aqui. A questão que Paulo intentava responder naquela carta era: como viver uma vida verdadeiramente transformada em meio e inserido numa sociedade que condiciona consciências? Como viver uma vida voltada aos ensinamentos de Jesus, quando tudo ao nosso redor, tudo no mundo, nos convida a sermos duros, a sermos intolerantes, a sermos preconceituosos, a sermos egoístas, a sermos agressivos uns com os outros? Como era possível, então, viver essa vida transformada em meio a uma sociedade que nos condiciona para sermos tudo isso? E aí, na sua carta, depois que Paulo faz toda uma análise profunda sobre a misericórdia de Deus, ele chega no ponto central da mensagem, quando ele diz: não vos conformeis com este mundo. O que é que isso significa? Não aceite como verdade aquilo que fere a dignidade do espírito. Não se permita moldar por hábitos que anestesiam a nossa consciência. Não confunda normalidade com verdade. Não se permita repetir nos seus gestos e nos seus pensamentos diários, consiga e com o outro, os padrões violentos e injustos do mundo. Esse era o recado de Paulo. Mas ele não chega, ele não para aí. Porque se ele desse só o alerta, a gente continuaria órfão. Ok, não é para fazer isso, mas qual o caminho? Então ele dá o alerta, mas ele em seguida dá a diretriz. Ele mostra qual é o caminho. Não vos conformeis com este mundo, transformai-vos. Atenção aqui, viu? Transformai-vos. Não é transformar o mundo, é transformai-vos. Olha o dedo para dentro. O dedo para dentro. Por quê? Porque Paulo entendia algo que a doutrina espírita vem nos alertando desde 1857. Que a verdadeira transformação é na mente. A verdadeira transformação é na nossa mudança de consciência. A verdadeira transformação é no espírito. Quando a nossa mente e o nosso proceder repete os mesmos padrões, inevitavelmente o espírito vai sofrer das mesmas dores. As mesmas causas produzem as mesmas consequências. A mesma causa vai produzir as mesmas consequências, não tem jeito. Então, quando Paulo escreve aquela carta aos Romanos, ele está escrevendo uma mensagem profundamente atemporal. Continua atual nos dias de hoje. É um convite à nossa reforma moral. É um chamado à nossa responsabilidade individual. Mas mais do que tudo isso, é um lembrete importantíssimo para a gente de algo que a gente não pode esquecer. O mundo só muda quando o ser humano muda. E o ser humano só vai mudar quando ele permitir pensar diferente, sentir de forma diferente, amar de forma diferente. Não vos conformeis com este mundo, transformai-vos. Por quê? Porque a verdadeira revolução começa sempre no espírito. Não começa fora. Mas, quando Paulo escreve essa frase na carta aos Romanos, ele não está falando só para aqueles homens e mulheres de 2000 anos atrás.
Que a mensagem dele atravessa os séculos, atravessa os milênios. Porque, veja, é verdade que aqueles homens e mulheres lá de trás viviam num mundo duro, num mundo violento, um mundo egoísta, um mundo que cultuava as aparências. Mas será que o nosso mundo de hoje, 2000 anos depois, está tão diferente assim daquele mundo lá de trás? Ou será que se a gente muda os cenários, se a gente mudar os séculos e as tecnologias, o desafio moral deles não é igual ao nosso de hoje? Não é assim? Só que tem um ponto de partida aqui. Estão me acompanhando? Tem um ponto de partida. Paulo diz assim: não vos conformeis com este mundo. E surge uma pergunta naturalmente da cabeça da gente, que é onde a gente tem que iniciar a nossa conversa. De que mundo Paulo está falando? Qual é o mundo que ele está falando? Será que Paulo está falando desse mundo de fora, a sociedade, onde nós estamos inseridos? A sociedade com os seus valores, valores culturais, econômicos, sociais, valores morais. Um mundo que desde a época de Paulo e até hoje é marcado por profundas desigualdades, por estruturas que muitas vezes fazem com que a gente normalize a injustiça, a exclusão, a violência. E se Paulo estiver falando desse mundo de fora, da sociedade, será então que ele está nos convocando aqui, todos nós, a reformularmos esse mundo? A fazer desse mundo um mundo mais justo, mais digno, mais equitativo? Ou será que o mundo que Paulo está falando é outro? Um mundo muito mais profundo, muito mais silencioso. Um mundo muito mais próximo de nós do que a gente imagina. O mundo que a gente carrega dentro. Nosso mundo íntimo, que também tem os seus valores. Valores dos pensamentos que a gente cultiva, dos sentimentos e das emoções que a gente alimenta com mais intensidade. Das ações, das atitudes que a gente repete às vezes num círculo vicioso. E se Paulo estiver falando desse mundo de dentro, estaria ele então nos convocando para a gente também reformular esse mundo? Para a gente permitir que esse mundo de dentro passe por um processo de regeneração? Para a gente fazer uma verdadeira transição planetária da Terra que a gente traz dentro? E veja, essa frase, fazer uma regeneração da Terra de dentro, para a gente que somos espíritas, ela tem um peso maior, viu? Ela tem um peso maior, muito maior. E ela não tem um peso maior porque a gente é melhor do que os outros, não. A gente não é melhor do que ninguém. Mas ela tem um peso maior para a gente. Ela tem um peso maior porque a gente, nós, espíritas, nós temos acesso a muita informação. A gente tem acesso a informação demais. Olha a quantidade de livros que nós temos. Olha a quantidade de mensagens que nós recebemos. Então ela tem um peso maior para a gente. Por quê? Porque nas nossas casas espíritas, a gente fala direto do processo de transição planetária, não é assim? A gente vive sonhando com o momento em que a Terra vai passar a transitar numa psicosfera de mundo em regeneração. Mas, minha gente, o processo de regeneração da Terra começa no nosso processo de regeneração. Tem uma coisa importante que a gente tem que introjetar. O processo de transição, antes dele ser um evento coletivo, ele é um processo individual. Antes dele ter dimensões geográficas, ele tem o tamanho do mundo íntimo de cada um de nós. Somos nós que regeneramos a Terra. Transição planetária nada mais é do que uma alteração de faixa de consciência. Os habitantes daquele mundo alteram a sua faixa de consciência, dão um salto de uma faixa de consciência ainda animalizada para o de seres humanos evangelizados. E em se evangelizando, alteram a psicosfera do mundo.
É um processo de dentro para fora. Mundo de regeneração é mundo construído com o nosso suor moral, com o nosso trabalho íntimo de cada dia. Não é a terra que vai se transformar e vai arrastar todo mundo de supetão de forma compulsória. Não é isso. Somos nós que transformamos o mundo. E aí vem a questão, de que mundo Paulo está falando? Da sociedade ou do mundo de dentro? E a resposta é muito simples, embora seja exigente. Dos dois. Dos dois. Porque esses dois mundos, eles não estão separados. Um é reflexo direto do outro. O mundo de fora é um espelho ampliado do mundo íntimo de cada criatura que o compõe. Não é assim? Minha gente, sociedades violentas nascem de corações agressivos e intolerantes. Sistemas injustos são sustentados por consciências adormecidas. Estruturas desumanas persistem porque em algum momento essas estruturas humanas foram normalizadas, banalizadas por cada um de nós. Um mundo de fora é reflexo do mundo de dentro de cada um de nós, no coletivo. Então, Paulo sabia disso. Paulo sabia que o mundo, a terra que nós habitamos fora, é reflexo da terra que a gente cultiva dentro. Não há mundo regenerado sem seres humanos transformados. Minha gente, essa é uma verdade universal. Mude o homem, que você muda o mundo. Como, aliás, nos ensinou de forma muito linda, muito delicada, a grande alma de Calcutá, Madre Teresa. No ano de 1979, Madre Teresa de Calcutá, ela recebeu do mundo a grande homenagem do Prêmio Nobel da Paz, como um reconhecimento mundial do seu incansável trabalho humanitário. E naquele ano, o prêmio ele seria dado a ela no auditório de Oslo, na Universidade de Oslo, na Noruega. Então ela vai até aquele auditório lá na Noruega receber o prêmio. E quando ela chega naquele auditório, o auditório imenso, lotado, televisões do mundo todo, jornalistas do mundo inteiro, o mundo focado naquela pequena grande mulher. Então ela sobe no púlpito para dar o discurso para receber o prêmio e o mundo inteiro olhando para ela, esperando que no discurso dela ela trouxesse propostas de reformulação social, que ela trouxesse propostas de reformulações políticas para o mundo. Porque o mundo naquela época estava tumultuoso. A Guerra Fria, que ainda existia, conflitos armados explodindo no mundo inteiro. Então o mundo esperava que ela, no discurso dela, fosse exaltar propostas de reformulações sociais. Mas quando aquela mulher abre a boca, ela traz uma mensagem desarmante na sua simplicidade. Se quisermos mudar o mundo, disse ela, precisamos começar amando aqueles que estão mais próximos de nós. Se tu queres mudar o mundo, vai para casa e ama a tua família. E quando ela diz isso, ela tira o foco da humanidade, do palco das grandes decisões, e puxa o foco da humanidade, puxa a nossa atenção para o altar simples e silencioso do lar. Porque é no lar, nas lutas diárias de cada dia, que a gente educa um coração. E só um coração educado no bem pode transformar o mundo. Essa frase Madre Teresa, ela nos provoca diretamente. Diretamente.
Porque ela tira a gente de um lugar que a gente insiste em estar e não é para a gente estar. Ela tira a gente do local do conforto da gente achar que o problema sempre está fora. Ela nos chama a nossa responsabilidade individual. Ela nos lembra de algo importantíssimo, que cada um de nós aqui, cada um de nós, sem exceção, é coautor do mundo em que vive. Cada um de nós é coautor do mundo em que vive. Não apenas pelo que faz, não, viu? Pelo que pensa, pelo que se permite sentir, pelas injustiças que tolera, pelo desamor e pela violência e pelo preconceito que normaliza. Cada um de nós aqui é coautor do mundo em que vivemos. E aí eu lembro de uma história, que eu já contei essa história aqui, não sei se alguém vai lembrar, mas é impossível não lembrar dessa história. Eu escutei a história há muito tempo atrás, eu acho que muita gente já ouviu, de um garotinho pequenininho, que ele ganha dos pais, de presente, um quebra-cabeças com 2.000 peças. Olha, um quebra-cabeças com 2.000 peças é o sonho de qualquer pai e de qualquer mãe. Porque vai entreter a criança a perder de vista. Então os pais dão o quebra-cabeça para o menininho. E era um quebra-cabeças que quando ele tivesse montado, ele ia formar o planeta. Era um mapa mundi, era um atlas. Formava o planeta inteiro. Mas era um quebra-cabeça de 2.000 peças. E o pai e a mãe conversavam entre si. A semana inteira a casa vai ficar na paz. Vai ser o silêncio, a glória. Porque ele vai ficar agarrado com aquele quebra-cabeça a semana inteira. Porque imagina a dificuldade de montar. Imagina as peças dos oceanos, todas iguaizinhas. E aí, qual não foi a surpresa daquele pai e daquela mãe? Quando no final daquela primeira tarde, o menininho chega feliz chamando os pais para ver o quebra-cabeças todo montado. E o pai e a mãe chegam estupefados. Olha para o menino e diz, mas como você foi capaz de arrumar o mundo assim tão rápido? E aí o menino sorri e diz, é porque eu percebi que no verso de cada peça estava grafada a imagem de um rosto humano. Então foi fácil. Eu arrumei o homem, consequentemente eu arrumei o mundo. Dá para perceber? Então quando Paulo diz, não vos conformeis com este mundo, ele estava dizendo para a gente não aceitar como normal as injustiças, as indiferenças, as exclusões, o egoísmo, a violência que está fora, mas também tudo isso que está dentro. Ele estava nos alertando para a gente não tomar um caminho diferente do caminho que Jesus ensinou. Não tem outro caminho. Minha gente, o que a gente escuta com a nossa doutrina espírita? Quem é o modelo e guia da humanidade? Jesus. A gente escuta isso direto, não é? Está lá no Livro dos Espíritos. Modelo e guia da humanidade. Jesus. O que é um modelo e guia? É alguém para você olhar, você ter como modelo e conduzir-se para aquele guia. Não é assim? Então não tem outro caminho. Se Jesus disse o caminho é A, não dá para relativizar. Não é A, mais ou menos. Não é A porque Jesus falou aquilo ali, mas naquela época. Não, a mensagem dele é atemporal. Não, mas Jesus falou mais ou menos porque o povo era duro. Sim, o povo era duro naquela época, mas a mensagem é atemporal. Não tem um caminho B. Se você está indo por outro caminho, destoa. É o alerta que Jesus veio dizer. E Paulo, na sua bagagem da sua própria transformação moral, na sua vivência da sua transformação, dentro dessa vivência que ele tinha, dessa experiência da sua transformação pessoal, por isso que ele não começa propondo mudanças nas estruturas sociais. Ele começa propondo mudança no espírito, na mente, transformai-vos. Por quê? Porque ele sabia que é claro que mudar leis é importante. Lógico, mais do que importante. Mudar leis, fazer com que a sociedade caminhe, é fundamental. Mas veja, que consciências vão mudar essas leis? Que homens e mulheres vão alterar essas leis? De que mentes vão sair as novas legislações? É fundamental mudar leis. Mas primeiro a gente precisa mudar consciências. Para que consciências evangelizadas, homens e mulheres de fato, tolerantes,
inclusivos, amorosos, possam reformular a sociedade. E assim fazer dela um mundo mais justo. Esse é o pontapé inicial. É o ponto de partida. Por isso que ele diz transformai-vos. E é a partir desse pontapé inicial, desse ponto de partida, que a gente agora tem que fazer um movimento de muita coragem, mas extremamente necessário. Voltar o olhar para dentro. Porque é mais fácil a gente olhar para fora, é mais fácil olhar lotário e ver o que é que lotário precisa mudar. Difícil é voltar a olhar para dentro. Porque se a gente quer morar e viver em um planeta em regeneração, e eu acho que todo mundo quer aqui, não é? Eu quero. Eu conto os dias, mas os meus dias têm foco, têm peso em milênios para eu ir para Júpiter. Todo mundo quer morar num planeta melhor. Mas se a gente quer que o planeta passe por uma transição planetária, a gente primeiro precisa fazer a transição planetária de dentro. A gente primeiro precisa se perguntar: que mundo que eu estou construindo dentro? Que sentimentos, que emoções eu tenho deixado transbordar? Que injustiças eu tenho tolerado? O que é que está equivocado no mundo que eu repito no meu comportamento, nos meus pensamentos diários? E a partir dessas respostas começar a nossa reforma moral. Tendo a certeza de que quando a gente começa essa reforma moral, ela não fica restrita ao nosso coração, ela transborda. Ela transborda porque a gente começa a fazer escolhas diferentes. Ela transborda porque a gente começa a ter como prioridade outras coisas. Ela transborda porque a gente se coloca no mundo com outra postura. Ela transborda porque a gente, mesmo que de forma inconsciente, começa a servir de exemplo para outras pessoas. Ela transborda porque a gente consegue alterar o ambiente onde a gente está. E alterando o ambiente, você já alterou a sociedade, porque ela não é mais a mesma. E se você alterou a sociedade, você alterou a cidade. Alterou o planeta, galáxias. O universo deixa de ser o mesmo quando você muda. Olha a importância que a gente tem. Foi assim com grandes almas da humanidade. Homens e mulheres que, ao se transformarem, passaram a ser instrumentos de transformação do mundo de fora. Esses homens e essas mulheres nos mostram que a verdadeira mudança, ela não está nas multidões. Ela está no altar silencioso da nossa consciência. Almas que a história do mundo eternizou. Almas fantásticas, imensas, lindas, como a grande voz da não violência que despertou a Índia, Mahatma Gandhi. Vocês já ouviram falar de Gandhi? Gandhi nasceu numa sociedade regida por tradições muito rígidas. E desde cedo, Gandhi percebeu que o mundo onde ele estava inserido era um mundo dominado pela violência, moldado pelas injustiças, pelos preconceitos, por uma sociedade que trazia uma forma injusta de segregar seres humanos em castas. Só que Gandhi também percebeu muito cedo que era impossível transformar aquela sociedade onde ele estava inserido através de imposições externas. Ele percebeu que a única forma de alterar aquela realidade era através do poder silencioso da transformação pessoal. Ele viu que não era possível vencer aquele mundo se ele não vencesse a si próprio antes. Então ele sai numa jornada de lapidação interior, educando sentimentos, polindo emoções, trabalhando a humildade, a paciência, a tolerância. Então Gandhi percebe
que a violência, ela só gera mais violência. Porque se eu for agressiva com o seu Luiz, certamente é muito mais fácil dele retornar a mim com agressividade. Então a violência gera mais violência. Gandhi percebe que o verdadeiro caminho era o caminho da coerência moral, do amor incondicional, do perdão. E veja, Gandhi, ele não era cristão, ele era hindu. Hindu. Mas eu não tenho dúvidas, certamente, que a alma milenar de Gandhi já tinha travado inúmeros contatos com Jesus no decorrer de milênios. Certamente que na alma de Gandhi, ele trazia latejando aquela mensagem que Jesus deu naquela antiga Galileia. Quando Jesus reúne a multidão e diz: neste mundo vós tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Dizendo para aquela humanidade e para todas as humanidades dos séculos vindouros que vencer o mundo era possível. Mas o vencer o mundo que Jesus disse não era através do caminho da guerra. Não é na ação, dando qualquer justificativa para submeter outra nação. Não era o ser humano virar o lobo de outro ser humano. O vencer o mundo que Jesus disse não era isso. O vencer o mundo que Jesus disse era vencer a si mesmo. Era caminhar acima das paixões. Era cultivar pensamentos nobres, sentimentos dignos. Era decidir ações justas. Era escolher o bem mesmo. E, sobretudo, quando ninguém estivesse olhando. O vencer o mundo que Jesus dizia era que a gente não permitisse, e aqui está o grande foco, não permitir que o adoecimento do mundo nos contamine por dentro. Era fazer o contrário disso. Era trabalhar nossa paz e deixar que a nossa paz transborde a ponto de levar paz para fora e alterar o mundo. Esse era vencer o mundo que Jesus dizia. E Gandhi sente isso no profundo da alma e percebe que o caminho não era a dominação, o caminho era o amor, era a não violência, era a compreensão. Porque Gandhi percebe que as árvores que estão plantadas no mundo estão fincadas em raízes da terra que a gente traz dentro. Então, se a gente quer que o mundo se povoe de árvores frondosas, frutíferas, a gente tem que plantar essas raízes dentro de nós. Porque se a gente continua a plantar figueira seca aqui dentro, é essa paisagem que vai dominar no mundo. Porque é isso que a gente está plantando. Dentro de nós é que estão as causas profundas do mundo que a gente vê fora. Então Gandhi encarna essa verdade e se transforma. E quando ele se transforma, ele não transforma só a si próprio, ele muda a Índia, ele muda o mundo. E quando a gente olha o exemplo de Gandhi, a gente percebe então o que a gente falou no início. Que a transição planetária, ela acontece primeiro numa escala do individual. Ela acontece primeiro na nossa responsabilidade diária. Ela acontece primeiro como ponto de partida quando a gente se compromete a regenerar a terra de dentro. Não tem outro jeito. A transformação primeiro tem que começar em nós. E aí alguém pode estar pensando, é lindo, mas é difícil. É difícil. É difícil. É difícil a gente mudar. É difícil. Mas por que é difícil? É uma reflexão que a gente precisa fazer. Por que às vezes é tão desconfortável a gente mudar padrões de comportamento e de pensamento? Por que às vezes é tão desconfortável a gente agir não de acordo com o que o mundo manda que a gente haja, para que a gente faça diferente? Porque o mundo, sociedade, o mundo de fora,
o mundo do jeito que está, ele oferece conforto para aqueles que se adaptam. Minha gente, é mais fácil nadar a favor ou contra a maré? Eita. A favor. Claro que a gente não quer fazer esforço, a gente quer ir embalado. Não é assim? Então é muito mais fácil a gente repetir os padrões que já estão no mundo. É muito mais fácil eu perder a estribeira se o otário pisar no meu pé. É muito mais fácil eu dar uma patada de volta se eu receber uma. É muito mais fácil a gente seguir os padrões que a gente já está seguindo há milênios. Há milênios que nós somos desse jeito. Mas nós somos reencarnacionistas, ou não? Então a gente sabe que a gente precisa voltar um pouquinho melhor. Que a proposta não é a gente ficar estacionado, a proposta é que a gente mude. Porque o ritmo da vida é o ritmo da mudança, é o ritmo do fluxo. A água parada apodrece. A proposta é a mudança, mas aí é muito mais fácil a gente se manter no conformismo. O conformismo é sedutor. Sedutor. Por quê? Porque ele nos poupa do esforço do conflito íntimo. Ele nos poupa o esforço da gente estar vigilante sobre o que a gente está pensando e o que a gente está fazendo. Ele nos poupa do esforço da mudança. Mas, gente, a gente está aqui numa caminhada para o anjo, ou não? A gente está numa caminhada para o anjo. A gente sabe que esse lugar do anjo ainda está muito distante. Estamos distantes do lugar do anjo, mas já passou da hora. Atenção! Já passou da hora de nós sermos homens e mulheres de bem. Já passou da hora da gente lixar as garras da fera e começar a polir as asas do anjo. Já passou da hora. Mas eu sei que é difícil a mudança, eu sei. E Jesus também sabia. Por isso que ele traz no Evangelho uma mensagem que fala com muita leveza e com muita profundidade sobre esse enorme conflito do ser humano com relação à mudança. Narra os evangelhos que em um determinado dia, um dado jovem, procura Jesus. Só que esse jovem, ele era diferente dos outros jovens. Porque esse jovem, ele não era alguém que estava em queda moral. Ele não era alguém que estava em sofrimento. Ele não era alguém que estava perdido. Ele era alguém correto, disciplinado. Alguém que respeitava as leis, que vivia de acordo com o que se esperava dele. Mais do que tudo isso, esse jovem era alguém que já estava consciente da necessidade de se viver de acordo com as leis de Deus. Então, quando aquele jovem vê Jesus, ele rapidamente percebe que Jesus era a síntese das leis divinas. Ele reconhece em Jesus o Messias que os antigos profetas falavam. Ele não tem dúvida que Jesus é o Cristo. E ele fica fascinado por Jesus. Fascinado. E quando ele tem a oportunidade de ir falar com Jesus de forma particular, ele chega até o Cristo e diz: Bom mestre, o que é preciso fazer para que eu alcance a vida eterna? Vamos entender o que é que ele está perguntando para Jesus? Veja, aquele jovem, ele já cumpria todas as leis. Ele era correto, disciplinado, ele era bom. Então, o que ele está perguntando para Jesus é o seguinte: Jesus, o que é que me falta para eu sair dos padrões do mundo como o mundo está? O que é que me falta para eu dar um passo além? É isso que ele está perguntando para Jesus, porque todo o resto ele já fazia. E aí Jesus olha para ele e faz um convite ao desapego. Mas tem uma simbologia também no que Jesus respondeu para ele. Porque o que Jesus está dizendo para ele, na verdade, é que ele rompa as amarras, as últimas amarras que ainda o ligam, o vinculam à terra como a terra é. Vai, vende tudo o que tu tens, dá aos pobres e me segue. Atenção,
Jesus não está dizendo com isso que a riqueza é ruim, que os bens. Não é isso. É que no caso daquele jovem, aquilo é o que ele faltava para trabalhar. Vai, vende tudo e me segue. E narram os evangelhos que no momento em que aquele jovem escuta isso, ele olha para Jesus com um olhar de tristeza profunda e escolhe voltar. Ele volta para onde? Ele volta para a segurança que ele já conhece. Ele volta para os padrões que já o dominam. Ele volta para o conforto da vida que não exige que ele mude. E Jesus não diz nada, deixa ele partir. E veja, para mim, essa passagem é uma das mais silenciosamente dolorosas do Evangelho. Alguém que foi convidado a fazer essa regeneração do mundo de dentro, que foi convidado a passar por esse processo de transição planetária de si, e não consegue deixar de ser o que ele já é. E tem um ensinamento profundo aqui pra gente, um ensinamento essencial. A cereja do bolo para a gente compreender essa passagem. A gente precisa refletir bem sobre essa cereja do bolo. Veja bem. Uma coisa que a gente precisa entender é que Jesus, atenção nisso, Jesus teria muito pouco tempo fisicamente na Terra. O tempo dele na Terra, fisicamente, caminhando com a gente, seria um tempo muito curto. Então a passagem dele na carne foi uma passagem muito bem planejada na espiritualidade. Foi muito bem planejada para que cada encontro que Jesus tivesse, cada diálogo, cada parábola, cada momento trouxesse um ensinamento das nossas dores humanas. Não existe nenhuma dor humana, não existe nenhuma dúvida da criatura humana que não esteja respondido no Evangelho de Jesus. Ele não deixou nenhuma lacuna. Então, naquele encontro dele com aquele jovem, tem um ensinamento. Qual é o ensinamento? Atenção. O maior obstáculo para a nossa transformação, o maior obstáculo para que a gente dê um salto além na nossa liberdade espiritual, não é o erro degradante. Porque aquele jovem não tinha erros. Não é o vício escandaloso. Porque aquele jovem não tinha vícios. Por isso que nessa passagem, o jovem que procura Jesus com essa indagação é um jovem correto, disciplinado, é um jovem bom. Para que a gente observasse que o maior obstáculo para que a gente mude não é o erro nem o vício. Porque isso a gente trabalha. O maior obstáculo à nossa transformação é o apego que a gente tem de não deixarmos de ser quem a gente já é. É o conformismo da gente se deixar levar pelos mesmos padrões do ontem. É o desejo que a gente tem de não destoar do mundo, da forma como o mundo está. Mesmo que a forma como o mundo está seja uma forma equivocada. Minha gente, o que a gente foi no ontem fazia sentido para o mundo de ontem. Para hoje não faz mais. O que a gente fazia lá atrás não faz mais sentido que a gente continue fazendo. Por quê? Porque você precisa caminhar. As conquistas que você já conseguiu galgar até aqui foram ótimas, mas agora são outras que você precisa conquistar. E para isso você precisa se reformular. Não dá para continuar sendo quem você já é há décadas, há séculos, há milênios. A proposta é que a gente caminhe. Esse foi o maior obstáculo para aquele jovem. E aí a gente se entrega ao conformismo. Por quê? Porque o conformismo é doce, não nos machuca, não nos fere, mas fere. Fere. Veja, o conformismo deixa a gente atuando no mundo da forma como está. Aos moldes do deixa a vida me levar, vida leva eu. Mas ele impede que você se transforme. Ele adia a sua mudança. E você precisa caminhar. A proposta é que você caminhe.
Então, que fique o alerta para a gente aqui, para a gente não continuar a ser como aquele jovem, sendo bons, corretos, naquilo que não exige esforço, e continuando a gente não estar dispostos a passar pelo desconforto que separa o conformismo de uma nova caminhada na sua trajetória. Então, a gente precisa caminhar. É necessário que a gente caminhe. Então, é preciso reformular padrões da sociedade? Sim. Absolutamente. Precisamos reestruturar a sociedade. Mas o ponto de partida é a gente reestruturar a si mesmo. É a gente mudar os nossos hábitos mentais, morais, espirituais. É a gente largar a síndrome de Gabriela, que vocês sabem qual é, né? Que é a coisa mais batida no mundo, é essa síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, sou mesmo assim e vou ser sempre assim. Gabriela. Você não é Gabriela. Você não é para voltar da forma como você veio. Você é para mudar. Deus espera que a gente mude. Então o que Paulo está dizendo é: pare de dar justificativa para o erro. Pare de querer justificar suas intolerâncias, seus preconceitos, seu egoísmo. Siga Jesus. Olha o modelo. Mas a gente adora justificar o erro, porque o mundo é assim. Todo mundo faz, por que eu também não vou fazer? Vou continuar sendo dura porque o mundo é duro mesmo? Não. A proposta é que a gente mude. E quando a gente deixa de ser preconceituoso, quando a gente deixa de ser intolerante, quando a gente deixa de ser violento, a gente serve de exemplo. Não, tem um ditado que meu pai sempre dizia que quando um não quer, dois não brigam. Eu digo isso direto para os meus filhos, porque quem tem mais de um filho sabe que é punk em casa. Eu digo direto. Não, mas ele tá. Sim, você vai fazer igual? Então, quando você muda, o mundo muda. Essa é a proposta. E aí, Kardec e a doutrina espírita vêm trazer essa compreensão para a gente do espírito imortal. Vem trazer uma realidade que lá atrás os filósofos estoicos já diziam. O mundo, ele vai continuar injusto por um tempo, mas o ser humano sempre tem a opção de escolher não se tornar injusto como o mundo. A gente sempre vai ter a opção da gente se manter em paz, mesmo quando o mundo lá fora não está nessa paz. Eu me lembro de uma história de um rei antigo do Oriente, em que esse rei decidiu que mandou convidar todos os súditos do reino, os que quisessem, para participar de um concurso. Então ele queria que todo mundo pintasse uma imagem que trouxesse o reflexo do que era paz. Que cada um pintasse uma imagem do que era paz. E aquela imagem que ele escolhesse como a mais real, ele daria um prêmio. Então as pessoas foram, cada um fez o seu quadro sobre o que é que era paz. E no dia da votação, da entrega, ele saiu olhando quadro por quadro. E ele ficou na dúvida de dois. Ficaram dois quadros finalistas. O primeiro quadro era um ninho de passarinhos. A mamãe passarinha dando a comidinha na boquinha dos filhotes. E atrás, aquela paisagem linda, a montanha, o arco-íris, o sol verdejante, o lago lindo e sereno. Era uma coisa linda. E aí ele olha o outro quadro. O outro quadro era o mesmo ninho de passarinhos. A mamãe passarinha lá, do mesmo jeito, dando a comidinha na boquinha dos filhotes. Mas atrás era chuva, trovão, relâmpago. O céu se abrindo, crepitando, as águas do lago. Era um umbral na terra. E ele olha para aqueles dois, pensa, pensa e escolhe o segundo. Essa é a verdadeira imagem da paz. Porque é a paz que se mantém, mesmo nas adversidades. O outro não. O outro pode ser só produção do meio. Essa paz se sustenta. O rei, ele não está procurando a beleza estética. Ele está procurando o significado da paz. E é aí que a gente erra. Porque o primeiro quadro, com a paisagem linda atrás, é a paz que o mundo entende. É aquela paz do tudo está bem quando tudo vai bem.
É a paz que é uma paz condicionada. Ela depende do ambiente, ela depende do cenário, ela depende que tudo esteja funcionando direito e igual para que eu encontre a paz. É uma paz linda. Todo mundo quer essa paz. Só que é uma paz frágil. Porque basta um problema chegar ali. Basta o sol desaparecer, basta a chuva cair, basta o relâmpago surgir que perturbou. Basta a dor da vida chegar. Basta o problema no relacionamento chegar. Basta o problema com o filho, no trabalho, em casa, o problema consigo mesmo chegar, você se perturba, você perdeu sua paz. Eu tenho uma amiga que diz, Paulinha, eu não consigo ter paz, porque toda vez que eu quero ter paz, acontece um problema. Veja, a paz dela é uma paz condicionada. É a paz do primeiro quadro. A gente aprende com a doutrina espírita que a gente vive num mundo de provas e expiações. O que é que significa um mundo de provas e expiações? A prova vai chegar. A dor vai chegar. O desafio vai chegar. Vai chegar para mim, vai chegar para Lotário, para Neves, para seu Luiz, vai chegar para todo mundo aqui. A gente não controla o que vai chegar. Vai chegar na sua caminhada o que tiver que chegar para que você cresça. A gente precisa reinterpretar a dor. Começar a entender a dor como algo que te permite crescer. A dor vai chegar, você não controla o que vai chegar. Mas a gente precisa aprender a controlar a forma como a gente reage a ela. A gente precisa aprender a não deixar que a nossa paz seja uma paz condicionada ao meio. A gente precisa seguir o caminho da gente encontrar o nosso equilíbrio. Isso significa a gente não se render aos padrões do mundo. A gente precisa aprender com esse quadro. O que é que esse quadro ensina para a gente? Que no meio do burburinho, no meio de uma situação caótica, faça como aquela mãe passarinha. Continue alimentando o que é importante para você. Do mesmo jeito. Esse é o ensinamento de Paulo. E para a gente fechar, antes de Paulo veio Jesus. E Jesus nunca, nunca se conformou com a proposta da vingança que existia na sua época. Por isso, ele sempre nos ensinou o perdão. Jesus nunca foi conivente com os preconceitos, com a exclusão, com a intolerância. Por isso, sempre comeu, sentou, andou, socializou com aqueles que eram chamados dos marginalizados da sua época. E quando ele fez isso, ele nos ensinou a sermos inclusivos com todos, como ele sempre foi e é. Jesus nunca foi conivente com a violência. Por isso, ele sempre nos ensinou a responder tudo com amor. Jesus não veio nos ensinar a sobreviver no mundo. Não veio. Ele veio nos ensinar a transcender esse mundo por dentro. Ele veio mostrar que é possível a gente estar no mundo e não pertencer moralmente a esse mundo. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Nos mostrando que é possível, sim, a gente caminhar por entre as dores humanas, sem deixar que essas dores endureçam o nosso coração. É possível a gente caminhar nas noites mais desafiadoras da nossa existência, sem permitir que a nossa luz da consciência se apague, fazendo com que ela jorre mais luz. Porque as outras consciências que estão do meu lado necessitam que a minha luz continue acesa. Eu necessito. A gente tem que fazer esse movimento do Cristo. Madre Teresa compreendeu isso quando disse que para a mudança do mundo é preciso que a gente ame primeiro quem está do lado da gente. Gandhi viveu isso quando mostrou que a força do espírito é capaz de vencer a violência sem reproduzir essa violência. Paulo viveu isso quando abriu mão do homem velho para que o homem novo pudesse servir a Jesus. E Jesus sintetizou tudo isso quando fez da sua caminhada um hino ao amor e ao ensinamento de cada criatura. E agora chegou a nossa vez. Agora é com a gente. A transição planetária está nas nossas mãos. O mundo está difícil e talvez ele continue injusto por um tempo.
Mas isso não muda uma realidade inexorável. Cada vez que um de nós muda, o mundo muda um pouquinho. Porque o mundo não é algo abstrato. Ele é formado de pessoas. E cada um de nós é um universo em construção. Então que a gente consiga bater o pé e fazer frente ao mundo intolerante, agressivo e violento, ao mundo maledicente. E que a gente não repita na nossa prática diária a maledicência do mundo, a violência do mundo, a agressão do mundo e a intolerância. Que a gente faça diferente. E ao fazer diferente, que a gente consiga mudar o ambiente, mudar o mundo, mudar a galáxia. Que Jesus esteja com cada um de nós. Muita paz. Que assim seja. Obrigado, Ana Paula, pela bela explanação, ensinamentos. Fala-se que o homem é produto do meio, mas o homem influencia o meio, que ele faz parte do meio. E das suas passagens que você falou, tem algo muito interessante com um jovem que Jesus convidou para que ele vendesse tudo e doasse aos pobres. O que foi que Jesus pediu para ele? Caridade. Mas o difícil é a pessoa renunciar. Ninguém quer perder espaço. O difícil de tudo isso é o nosso egoísmo e a gente não sair do conformismo, como ela bem diz, zona de conforto. E qual o objetivo da nossa reencarnação? É evoluir. Ninguém evolui estagnado. Por isso que essa transformação tem que ser diária, constante, já que temos a consciência do que a doutrina nos ensina e nos prova a realidade que nós vivemos. Então, vamos pedir a nossa irmã Neves para que faça a prece de agradecimento. Amados irmãos, vamos respirar profundamente e sentir a presença de Jesus em cada um de nós, porque somos centelha divina e aqui estamos para alimentar essa centelha que há dentro de nós. Pedimos ao nosso Pai amantíssimo que auxilie a cada um dos irmãos encarnados, aos desencarnados, presentes e ausentes. Derrama, Senhor Jesus, sobre todos o teu amor, a tua paz, a tua infinita misericórdia. Que todos sejam iluminados pela tua luz. Que o Mestre Jesus pegue em nossas mãos e caminhe o tempo que for necessário com cada um de nós. Graças te rendemos, ó Pai. Pedimos também a nossa Mãe Maria Santíssima, que auxilie a cada um dos seus filhos como se fosse único. Te agradecemos, ó Mãe, pelo momento de grande alegria que estamos aqui todos unidos, todos reunidos em um só pensamento, o pensamento da paz, do amor e da tua infinita misericórdia. E assim, Mestre de amor, passamos a palavra ao nosso irmão para dar por encerrado a palestra, o trabalho da noite de hoje, na tua santa e divina paz. Que assim seja. Que assim seja. Então, meus irmãos, concluídos os trabalhos da primeira fase, mantenham-se harmonizados, em silêncio, receptivos ao passe, aguardando a chamada, com muita paz.